Maravilha! Glória a Jesus! Vamos esperar os irmãos chegarem para nós darmos início à nossa live. Glória a Jesus! Muito bem! Bem-vindo aí, o irmão Paulo Peixoto, que Deus o abençoe. E nós vamos já para a nossa live. Esperar que outros irmãos cheguem. Quem for chegando aí já vai chamando outros, né? Bem-vindo, Edinaldo, Tiago Augusto. Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos já começar então a nossa live, tá? É uma alegria recebê-los aqui, irmão Felipe, bem-vindo. Hoje vamos continuar falando sobre interpretação bíblica, falando sobre questões do texto em seu contexto. A paz do Senhor, queridos irmãos. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão de interpretação de promessas bíblicas, né? Será que a promessa é para mim? Para quem é a promessa? Eu posso reivindicar essa promessa? Como é que eu vou apresentar essa promessa para as pessoas? Eu posso dizer a qualquer pessoa que aquela promessa é para ela e ela pode receber? Então, é sobre isso, né? A interpretação do texto, analisando o seu contexto, e hoje, especificamente, vamos falar aí sobre as promessas de Deus e a forma como os cuidados que nós precisamos ter na hora de interpretar as promessas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Temos milhares de promessas na Bíblia Sagrada. Alguém fez umas contas aí, disse que tem 7.487 promessas. Eu confesso que não conferi, não contei, mas são muitas promessas. Sendo que dessas 7.000 promessas, nós precisamos ver se elas de fato são aplicáveis a mim ou ao público para quem eu estou pregando. E nessa live nós vamos falar sobre essa questão, a interpretação dos textos, e hoje olhando especificamente as promessas de Deus e os cuidados que nós devemos ter para interpretar, tá? Quem já chegou aí, manda aí o aviãozinho, divulga aí, chama mais alguém para que outros possam participar também dessa live. Hoje não chegou ainda ninguém aqui dos meus alunos da mentoria Pregação Eficaz. Na semana passada encerrei a última turma do ano da mentoria, graças a Deus, alunos. Esse ano tivemos 7 turmas da mentoria, alunos de vários lugares do Brasil. Teve gente do Paraná, teve gente de Rondônia, teve gente de vários estados do Nordeste, teve gente de Minas Gerais, teve gente de diversos lugares fazendo aí a mentoria Pregação Eficaz, graças a Deus. Hoje não chegaram ainda nenhum dos meus alunos, nenhum deles chegou aqui ainda, mas daqui para o final da live deve chegar aí mais alguns dos alunos da mentoria Pregação Eficaz. Sejam bem-vindos, irmão Jomaelson, Elba, Adriano, Helenilson, que Deus os abençoe. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre interpretação bíblica, os cuidados que precisamos ter, e especificamente eu quero falar sobre a questão de promessas. Há muitas promessas de Deus na Bíblia Sagrada, mas a questão que deve preocupar o intérprete bíblico essa promessa é para mim, essa promessa é para os irmãos, para quem eu estou pregando, para quem é essa promessa. Eu posso assegurar às pessoas que estão me ouvindo que essa promessa é para eles também. Então, esse cuidado na interpretação
de promessas é que nós vamos ver nesta live de hoje, tá? Bom, o que é uma promessa? É uma declaração que alguém faz em relação ao futuro, dizendo ou confirmando que fará ou que dará alguma coisa, e Deus inequivocamente é o que pode fazer promessas e cumpri-las com toda segurança, porque Ele é Deus confiável, todo-poderoso e Deus eterno, e portanto tem poder para fazer cumprir todas as promessas que Ele fizer. São milhares de promessas que nós temos na Bíblia Sagrada, mas o que nos preocupa na hora de interpretar um texto, em primeiro lugar, é saber se de fato é uma promessa aquilo que está ali no texto. Nem todo texto que afirma alguma coisa é uma promessa de Deus. Um exemplo claro disso é no livro de Provérbios, né? As pessoas pegam o livro de Provérbios como se fosse um conjunto de declarações de Deus, mas não é. Então, quando você pega, por exemplo, o livro de Provérbios, no capítulo 22, e você diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se esquecerá dele, né? Provérbios capítulo 22, o verso 6, quando alguém às vezes faz uso desse texto e diz, olha, tem uma promessa de Deus aqui, que se alguém for criado na instrução do Senhor, ele não vai se desviar, especialmente tomando o texto da Revista Corrigida, que diz, não se desviará dele. E aí, uma questão importante que nós precisamos sempre fazer é aquele comparativo de versões, né, para nós não sermos apanhados aí, às vezes, numa palavra que traz uma determinada entonação, encaminha para um determinado ponto de entendimento, e que às vezes o tradutor não foi tão feliz, ou a linguagem já sofreu alguma modificação, e é muito interessante nós fazermos a comparação de versões para que a gente possa ter um entendimento mais ampliado do texto, né? Por exemplo, Provérbios capítulo 22 e o verso 6, que eu estou me referindo. Eu vou usar aqui o próprio site da SBB que me permite fazer comparações de versões. A Revista e Corrigida de Almeida vai dizer, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. A Nova Almeida atualizada diz, ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Então, quando nós olhamos esse texto aqui em diversas versões, nós podemos entender, há uma promessa de Deus que se um menino for criado, instruído na Bíblia, ele não vai se desviar até o fim. Mas como acontece de muita gente se desviar, e aí como fica? Bom, então, primeira parte, o primeiro ponto para nós fazermos interpretação. Temos que verificar se de fato o texto é uma promessa de Deus. Então, os textos de Provérbios não são promessas de Deus. Veja que o texto não diz assim, Deus promete que, ou assim diz o Senhor, o menino que for educado. Não. Provérbios é um conjunto de instruções dos sábios que nascem da observação da vida, da observação das coisas como elas acontecem. Então, Provérbios 22 e 6 é a observação dos sábios que dizem, normalmente, né, a partir da observação da vida que eles fazem, alguém que é instruído desde pequeno em alguma coisa, até o final da vida ele não vai se esquecer do ensinamento que ele recebeu. Então esse é o sentido que nós temos do texto.
via de regra, os textos de Provérbios não são promessas de Deus, eles são observações dos sábios. É importante a gente verificar logo isso. Se eu for interpretar então um texto como promessa, eu preciso pensar, é uma promessa de Deus? Deus está prometendo isso aqui, não é o fato de estar na Bíblia que é necessariamente uma promessa de Deus. Eu preciso verificar se de fato é Deus quem está falando, inclusive, né? Porque na Bíblia registra, fala de muita gente. Alguns falam, às vezes é Deus ou um mensageiro de Deus autorizado, e muitas vezes nós temos uma fala que não é de Deus, é de uma personagem ali. A Bíblia registra até mesmo falas do diabo, né? Então é preciso ter cuidado para ver se é Deus que está falando e o texto, se o texto que estamos lendo de fato é uma promessa de Deus. Se é uma promessa de Deus, então a gente pode tomar isso como promessa. Mas textos como Provérbios, textos como Eclesiastes, ou seja, os textos poéticos, né? Eles não são promessas de Deus, eles são observações dos sábios. Uma observação que foi divinamente registrada na Bíblia, porém é um texto que não é Deus falando, né? Então quando abre a Bíblia não é sempre Deus falando, a gente precisa ler o texto e ver se realmente é uma fala de Deus ou se é uma fala registrada no livro divino, mas não é Deus que está falando. Então, primeiro ponto, se você vai olhar o texto para tomar como promessa, veja se o texto é uma promessa de Deus, se é Deus que está falando, ou alguém em nome de Deus, ou se o texto é um registro da fala de alguém, para não tomar algo como promessa que não seja uma promessa, tá? A outra questão importante quando nós falamos de promessa, bom, eu olhei o texto é uma promessa de Deus. Deus está prometendo algo a alguém. Tudo bem. Mas eu preciso então saber para quem é esta promessa. Essa promessa é para todo mundo ou essa promessa foi para uma pessoa, para um grupo, para alguém especificamente? Porque nós temos na Bíblia promessas de Deus que são universais e promessas que são particulares, né? A paz do Senhor, os irmãos e irmãs que estão chegando aí, irmão Marcelo, irmã Andresa, a paz do Senhor, diversos irmãos e irmãs que estão chegando ou passando por aqui, que Deus os abençoe, irmã Luciana, sejam todos muito bem-vindos. Creio que todo mundo que está entrando aí já me conhece, mas eu sou o pastor Kleber Maia e nós estamos a cada quinta-feira fazendo lives para falar sobre a interpretação bíblica. Algumas dicas, não é uma aula, mas algumas dicas sobre interpretação bíblica para os irmãos e irmãs que gostam de estudar a Bíblia, ou que precisam fazer a interpretação bíblica, seja para seu estudo pessoal, ou seja para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Então nós temos dicas para essas pessoas, dicas de interpretação da palavra de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs que estão chegando aí. E hoje, especificamente, nós estamos falando sobre promessas de Deus e como interpretar essas promessas, tá? Veja que a live vai ficar salva. Você que perdeu aí já alguns minutos, pode assistir lá novamente. Mas nós só falamos o primeiro ponto, que é olhar se o texto é de fato uma promessa. Textos como os textos de Provérbios não são promessas de Deus, são observações dos sábios sobre a vida. Uma observação que é divinamente registrada na palavra de Deus, porém não é uma promessa. E depois nós precisamos olhar para quem é esta promessa. Há promessas que são específicas. Por exemplo, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, nós temos uma promessa de Deus para o rei Ezequias. O rei Ezequias adoeceu, ele vai chorar, ele vai orar a Deus, e há uma promessa no verso 5,
quando o profeta Isaías recebe uma ordem de Deus para retornar à presença do rei, e diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É Deus falando por meio do profeta Isaías. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. Então veja que nós temos uma promessa múltipla aqui. É uma promessa de Deus, por meio do profeta Isaías, para o rei Ezequias, e ele promete que iria curá-lo, iria dar ao rei mais 15 anos de vida e iria livrar também do rei da Síria a cidade de Jerusalém. É uma promessa múltipla. Mas para quem é essa promessa? Para o rei Ezequias. Então eu não posso tomar essa promessa para nenhuma outra pessoa. Não posso olhar essa promessa. Imagine o irmão que está doente, né? O irmão que está de repente passando por uma grave situação de enfermidade, e ele abrir a Bíblia aqui e entender que Deus está dizendo: eu vou te dar mais 15 anos de vida. Olha, isso é um problema, porque primeiro a promessa não é só essa. A promessa é: eu te sararei, acrescentarei 15 anos e livrarei do rei da Síria esta cidade, ou seja, a cidade de Jerusalém. Então a promessa aqui é uma promessa específica para uma pessoa num determinado momento. Nem mesmo Ezequias poderia voltar a esse texto, se já tivesse anotado lá nos seus dias, e dizer assim: não, Deus está prometendo que vai me dar mais 15 anos de novo de vida. Não. É uma promessa que Deus está fazendo para esse momento e para esta pessoa. Não é uma garantia de que Deus vai dar vida para ninguém mais. Ah, pastor, então esse texto só serviu para Ezequias, não serve para mim? Não, serve sim. Serve porque ele é um registro que me dá uma visão de quem Deus é. Deus está dizendo: eu sou o Senhor que posso dar vida a quem eu quiser. Então, ainda que eu não possa tomar para mim ou para alguém esta promessa de 15 anos de vida, eu posso, a partir desse texto, entender: Deus é aquele que dá a vida e ele pode dar a quem ele quiser. Então eu posso dizer a qualquer pessoa que estiver me ouvindo, para quem eu estiver pregando, ou a mim mesmo, se eu estou estudando a palavra e leio esse texto, eu posso garantir: Deus pode dar a vida a quem ele quer. Ele prometeu a Ezequias e ele cumpriu esta promessa. Então Deus é o doador da vida. Apesar de eu não poder tomar essa promessa para mim, mas é uma promessa que foi dada a Ezequias, e para mim traz um registro sobre o Deus que é doador da vida. Ou seja, é uma palavra riquíssima que me ajuda a conhecer mais a Deus, né? Nós temos outras e outras promessas assim. O irmão Felipe está citando aí também Josué 21 e 45. Eu quero citar também aqui do Antigo Testamento um texto muitíssimo utilizado, que alguém toma a palavra, quando Deus prometeu a Josué, né? E Deus disse a Josué que iria dar a ele, aonde ele colocasse a planta do seu pé, isso seria dele. E aí veja que esse texto, então, vai ter gente que vai tomar o texto, Josué capítulo 1, versos de 1 a 4, e vai tomar isso como se sendo uma promessa para todas as pessoas, ou para qualquer um que lê, e vai dizer assim: olha, onde colocar a planta do seu pé será vosso. Tem gente colocando o pé em carro, em terreno, em casa, por aí, para reivindicar essa promessa de Deus. Mas aí veja, nós precisamos primeiro olhar para quem é esta promessa. Então a promessa aqui, claramente, o texto diz assim, Josué capítulo 1, Moisés, eu vou ler a partir do verso 2, Deus falou com Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Então veja que a promessa aqui já está endereçada aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, e desde este Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Veja que nós temos aqui muitas especificações. Primeiro, aos filhos de Israel, a promessa está dizendo. Depois, todo lugar que pisar, porém, dentro de uma margem que vai desde o deserto até o Líbano, até o rio Eufrates, a terra dos heteus, ou seja, Deus delimitou a terra que daria a eles, e é especificamente para os filhos de Israel. Então, nem mesmo um judeu, um filho de Israel, pode colocar os pés aqui num terreno no Brasil e dizer: Deus prometeu que onde eu colocar a planta do meu pé será meu. Não, é uma promessa muito específica. Para os filhos de Israel, era para os judeus naquela época, e havia um limite, aquela terra que Deus havia dado a eles em Canaã. Não poderia ir além desse limite. Então, essa promessa não pode ser tomada para mim, para os irmãos. Eu não posso pregar na igreja, onde você colocar a planta do seu pé, Deus vai lhe dar, porque há uma promessa. Não, a promessa não é para mim, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer lugar, é uma promessa bem específica. Agora, então essa palavra não serve para ninguém, pastor, só serviu... Não, queridos, nós precisamos entender qual é o propósito do texto. O propósito desse texto, além de servir para Josué como uma certeza que eles herdariam a terra, é para nós também a declaração que nos confirma que Deus é o dono da terra e ele dá a quem quer. Que Deus é o Senhor que pode dar a quem Ele quer, porque a terra, conforme o Salmo 24 diz, é do Senhor, é toda dele. E Ele pode dar a quem Ele quer. Entre outras coisas, eu posso olhar para esse texto e entender que há uma certeza, o texto me dá. Por quê? Porque ele fez uma promessa a Josué e ele cumpriu. O povo entrou na terra e a herdou, e até hoje estão lá. Então isso é uma declaração inequívoca de que Deus é o dono da terra e pode dar a quem quiser. A paz do Senhor, irmã Naara, a paz do Senhor, a irmã Tiane, a paz do Senhor, a muitos irmãos e irmãs, Beatriz, Magno, MT Coelho pergunta onde o Senhor congrega. Eu sou pastor aqui na Assembleia de Deus no campo de Ceará-Mirim. No momento estou aqui no campo em Gravatar e Mangabeira, são duas igrejas que pastoreamos aqui, bem próximo a Ceará-Mirim. Sou pastor da Assembleia de Deus aqui e estamos aqui fazendo a obra do Senhor. A paz do Senhor, irmãos e irmãs que estão aí na nossa live. Estamos falando sobre interpretação bíblica, hoje falando especificamente sobre promessas de Deus e os cuidados, então, as dicas aqui para os intérpretes da palavra na hora de interpretar promessas. Já vimos que precisamos ver se o texto é uma promessa, e agora estamos vendo que precisamos ver para quem é esta promessa, né? Para quem é esta promessa? Se eu sou da Assembleia de Deus Seara, não, Assembleia de Deus Missão, aí é a DERD, eu faço parte da Assembleia de Deus. Denise e Levi, minha cunhada e concunhado, sejam bem-vindos aí à paz do Senhor. Então veja, nós quando olhamos para uma promessa, eu preciso ver se eu posso reivindicar essa promessa ou se posso dizer aos ouvintes que estão estudando que podem reivindicá-la, olhando para quem é esta promessa. É uma promessa feita para mim ou feita para alguém especificamente? A promessa para Ezequias foi só para ele. A promessa para Josué e os judeus sobre a conquista da terra de Israel foi só para eles. Não serve para mim, eu não posso reivindicar esta promessa. Porém, a promessa me dá uma visão sobre Deus, uma certeza sobre Ele, que Ele é poderoso para fazer esse tipo de promessa e cumprir. Então, apesar de eu não poder garantir 15 anos de vida para ninguém, mas eu posso garantir que Deus é o Senhor da vida e Ele pode dar vida na quantidade que Ele quiser a quem Ele quiser.
apesar de não poder garantir aos meus ouvintes que onde ele colocar a planta do pé, ele vai ganhar aquela terra, ou aquele carro, ou o que quer que seja, mas eu posso garantir que Deus é o Senhor de tudo e ele pode dar a quem ele quer. É isso que a palavra me garante. Então, nós temos que ter cuidado quando vamos interpretar as promessas de Deus para ver se elas são para mim, se de fato eu posso me apropriar destas promessas. Então, tem promessas de Deus que elas são específicas, né? Não envolvem outras pessoas. E tem promessas que são gerais. Por exemplo, Jesus prometeu quem crê será salvo. Essa é uma promessa para todos. Jesus prometeu que ele iria voltar para buscar a sua igreja. Essa promessa ele vai cumprir independentemente de qualquer coisa. Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria nos que crescem nele. Ele cumpre essa promessa. Jesus prometeu que as portas do inferno, ou seja, os portões de Hades, da morte, não prevaleceriam contra a igreja. E isso é certeza absoluta. A igreja nunca será destruída pela morte. Ela vai além da morte. E essas promessas, então, são para todos. Elas envolvem todas as pessoas e todos podem reivindicá-las, né? A paz do Senhor, Aleph, olha aí, pelo menos um aluno da minha mentoria chegou aí, glória a Jesus. Então veja, o caso, Filipe está dizendo, se nós não separarmos as promessas de Israel para a igreja, na realidade, se nós não entendermos para quem é a promessa, nós vamos ter aí uma dificuldade. Adriano pergunta, Malaquias 3:10 é uma promessa? É uma promessa, mas para quem? Aí é que está, né? A promessa de Malaquias 3:10 é especificamente para os judeus. Na realidade, se você olhar o texto de Malaquias, você vai ver que esse texto, ele está falando não apenas com os judeus em si, mas ele está falando com os sacerdotes, ele está falando com os que deveriam zelar pela lei, e ele diz então, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa palavra, ela tem um endereço muito firme, muito certo, que são as pessoas que estão aqui debaixo da lei. Não temos promessa de bênção para quem contribui na casa do Senhor? Temos sim, mas nós vamos encontrar em outro lugar. Nós vamos encontrar, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, nós vamos encontrar promessas nesse sentido. Então, no capítulo 9, por exemplo, de 2 Coríntios, eu tenho uma promessa de Deus que diz, o que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia abundância, abundância também ceifará. E ele está falando sobre contribuição, sobre oferta, né? O contexto é muito claro. Então, é uma promessa, que é uma promessa que eu, como igreja, posso me apropriar dela com muita tranquilidade. Por quê? Porque a promessa aqui é especificamente dada para uma igreja, a igreja de Corinto, no Novo Testamento, na Nova Aliança, então estamos tudo tranquilos. Agora, quando eu olho para o texto de Malaquias, aí eu preciso entender que as promessas da lei são para quem estão debaixo da lei. Eu não posso reivindicar promessas da lei para quem, como eu, não somos cumpridores da lei. Você olha lá para Deuteronômio capítulo 28 e de lá para cá você então tem promessas de bênção para quem cumprir a lei e promessas de maldição para quem não cumprir a lei. Aí é preciso muito cuidado na hora de administrar esses textos, tá? Por quê? Porque nós, como regra, precisamos entender para quem é feita a promessa. E se a promessa não é para mim, então eu não posso me apropriar dela. Mas o texto de Malaquias é um texto muito útil para mim, de entender que Deus abençoa aquele que contribui, que Deus abençoa aquele que traz o seu
o seu dízimo, a sua contribuição. Embora o texto aqui especificamente esteja falando para os judeus, mas nós encontramos em outros textos aí uma palavra dirigida para a igreja que confirma a mesma ideia. Deus é aquele que abençoa o que contribui. Agora, no entanto, o texto de Malaquias fala de maldição. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque quando falamos de contribuição na igreja, lá em 2 Coríntios, nós vamos ver que Deus ama quem dá com alegria. É uma questão que é a voluntariedade lá, né? Ou seja, na nova aliança. Não é o caso da velha aliança, que havia especificamente um mandamento. Então, nesse caso aqui, a gente precisa observar para quem é a promessa, para que nós possamos entender se eu posso ou não reivindicar esta promessa. Promessa feita a Israel, promessa feita ao rei Ezequias, promessa feita a Josué, como nós já vimos, eu não posso reivindicá-las para mim como se eu fosse o alvo destas promessas. No entanto, é a palavra de Deus e ela nos ensina que Deus é poderoso para cumprir essas promessas. Se Deus prometeu que ia dar vida a Ezequias, ele é o Senhor da vida e pode dar vida a quem ele quiser. Se ele prometeu dar a terra a Josué e aos judeus, a terra de Israel lá, dentro daqueles limites, e ele cumpriu essa promessa, então ele é o Deus que é dono da terra e pode dá-la a quem ele quiser. Então, apesar da promessa não ser reivindicada para mim, é uma promessa que me mostra, quando Deus a cumpriu, que ele é poderoso para fazer isso. Né? Ele é poderoso para fazer isso. Provérbios 3. Provérbios não é um conjunto de promessas, tá? Nós já falamos sobre isso. Provérbios é uma observação dos sábios que fala especificamente sobre a vida conforme eles a observaram. Embora lá nós temos algumas falas como da sabedoria, especialmente no capítulo 8, que é como se fosse a sabedoria personificada, né? Personificada, e alguém atribui isso a Jesus e tal, mas o tipo do texto que nós encontramos lá não é um conjunto de promessas, né? Professor Kaique Slumial, muito bem, perfeito, pastor. Que pese a promessa não ser especificamente para nós, devemos extrair o princípio eterno. Exatamente. Obrigado pela participação. Essa é a ideia. Alguém pode olhar e dizer, então se a promessa não é para mim, então não serve de nada. Para que está na Bíblia isso se a promessa não é para mim? É para você entender que Deus pode fazer esse tipo de promessa e ele cumpre porque ele é o Senhor que é dono da vida, dono da terra, dono dessas coisas todas e ele, portanto, pode cumprir essas promessas. Se eu preciso de vida, se eu preciso de renovo, se eu preciso que Deus faça alguma coisa, eu posso confiar que ele é poderoso para fazer isso, porque ele fez promessas e cumpriu-as. Portanto, há aí a revelação que a palavra me traz sobre a natureza de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, e isso são princípios, então, que eu posso e devo aplicar à minha vida pessoal ou à vida dos ouvintes para quem eu estiver pregando. Mas eu preciso, então, olhar, antes de reivindicar uma promessa, para quem é esta promessa? Muitas promessas são feitas a determinados indivíduos ou grupos num contexto histórico específico e não se aplicam a todas as pessoas, e eu preciso ter cuidado com isso, tá? Então, Deus prometeu a Abraão que daria um filho. Qualquer pessoa que abrir a Bíblia naquele texto e a sua esposa não pode ter filhos, mas agora eu abri aqui, Deus disse, olha, daqui a um ano eu voltarei a ti e a tua esposa terá um filho, glória a Deus, então minha esposa... Não funciona assim. O texto ali é uma promessa de Deus para Abraão especificamente. Promessa feita para uma pessoa não pode ser aplicada a todas as outras. Mas eu entendo por ali que Deus é aquele que pode abrir a madre, Deus é aquele que pode dar a qualquer mulher um filho,
porque ele prometeu e ele cumpriu as promessas que fez desta natureza na Bíblia. Apesar de eu não poder reivindicar aquela promessa ou aquele texto como promessa para mim, eu posso, por ele, conhecer que Deus é poderoso para fazer esse tipo de coisa, e isso é muito importante. Gutenberg fala aí, não podemos alcançar promessas se não obedecermos. Nós vamos já falar sobre promessas condicionais e promessas que não são condicionais. De fato, via de regra, nós entendemos que as promessas de Deus, elas são dadas para aqueles que cumprem os seus mandamentos. Mas tem promessas que elas são promessas e que não são condicionais, não é? Por exemplo, o homem sair do dilúvio, Deus disse, nunca mais destruirei a terra. A partir de hoje, plantio e colheita, inverno e verão, sempre acontecerá. Nunca deixará de acontecer. Essa é uma promessa de Deus e ela é incondicional. Que você goste, que não goste, que você creia em Deus, que você seja crente ou ateu, essa promessa de Deus vai se cumprir, porque é uma promessa incondicional. Agora, muitas promessas de Deus, elas são condicionadas a uma exigência que ele próprio faz. E, portanto, eu preciso ver se é uma promessa que está atrelada a uma exigência, né? Então, eu preciso ver se essa promessa ela é condicionada ou não. Então, por exemplo, nós temos os mandamentos, né? Pastor Jefferson, graça e paz, meu querido, que Deus te abençoe. Pastor amigo aí, fomos pastor em Galinhos juntos. A paz do Senhor, irmã Jaci, Deus te abençoe, querida, uma alegria tê-los aqui na nossa live. Então veja, se nós temos, por exemplo, o mandamento que o apóstolo Paulo repete lá em Efésios, capítulo 6, honra teu pai e tua mãe, e ele diz que é um mandamento com promessa, para que vivas bem e se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Então ali eu tenho uma promessa condicionada a um mandamento. Se eu quero viver bem e ter uma vida longa, eu preciso cumprir aquilo que está no mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Então, não posso reivindicar a promessa se eu não estiver disposto a cumprir o mandamento. Quando Deus fez promessas a Israel, muitas delas estão condicionadas à obediência aos seus mandamentos. Nós também temos promessas para a igreja que são condicionadas aos mandamentos. Essa de Efésios capítulo 6 é uma delas. Eu preciso cumprir a minha parte e Deus cumprirá a sua. Não há como Deus, como eu reivindicar de Deus essa promessa que ele me dê vida longa e tudo mais, se eu não honrar pai e mãe, que é aquilo que está atrelado aí. Veja que o Senhor Jesus disse, João capítulo 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí nós temos uma promessa, Deus vai ouvir a sua oração, desde que ele diz, estejam em mim, então a união a Cristo pela fé, e as minhas palavras estiverem em vós. Inclusive essa é uma questão muito importante aqui, que é, alguém diz, olha, então Jesus disse que eu posso pedir qualquer coisa. Pode pedir qualquer coisa, desde que você cumpra a condição que é, as minhas palavras estiverem em vós. Então, se a palavra de Deus estiver em mim, eu não vou pedir para Jesus matar o meu vizinho que é contra mim, eu não vou pedir para Deus levar o marido no meu caso, a esposa o marido da outra para eu casar com ela, que Deus me guarde e ela também. Eu não posso fazer nenhum tipo de pedido que esteja completamente fora da orientação da palavra e da direção do padrão da palavra de Deus. Isso aqui parece um cheque em branco, mas não é bem assim. Você tem que ler as linhas, as letras pequenas embaixo todinhas, e tem muitas, né?
se você estiver em mim, Jesus disse, e as minhas palavras estiverem em vós. Então isso aqui é uma reivindicação para aquele que quiser que essa promessa se cumpra na sua vida, ele tem que cumprir as condições para esta promessa. E muitas promessas são condicionadas, né? Felipe, sempre trazendo a sua participação, fala de Lucas 2 e a promessa de Deus a Simeão. Ok, essa é uma promessa de Deus, mas que ela foi feita para um determinado indivíduo. Está dentro daquele padrão que nós já vimos, né? O segundo ponto aqui exatamente. Para quem é a promessa? A promessa para Simeão foi: ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o Messias. Que idade ele tinha quando Jesus foi levado no templo por José e Maria? Não sei. Se ele tivesse 200, 300, 500 anos, para mim não tinha problema nenhum, porque Deus disse que ele não morreria. Agora, com base nisso, eu posso então afirmar aquela máxima: quem tem promessa de Deus não morre. Eu posso afirmar se ele tiver promessa de não morrer. Se Deus disse, você não morre, e for para ele, não é essa promessa de Simeão. Essa promessa de Simeão foi só para ele. Então, a questão aí que nós estamos vendo para interpretar uma promessa, eu preciso olhar o texto em seu contexto e descobrir se a promessa é para mim, ou seja, é para todas as pessoas, ou se eu sou um crente em Jesus, se é para os crentes, ou se a promessa foi para um determinado indivíduo ou um determinado grupo de pessoas num determinado contexto histórico. Se a promessa não é para mim, ou se a promessa não é para todos os crentes em Jesus, eu não posso reivindicar isso como sendo uma promessa para a minha vida. Deus fez uma promessa a um indivíduo chamado Simeão, que viveu no primeiro século, dizendo que ele não morreria enquanto não visse o Cristo, o Messias. E Deus cumpriu esta promessa. Que maravilha! Daí, então, eu tenho um registro divino que me garante que Deus pode dar a vida a quem Ele quiser, pelo tempo que Ele quiser. Esse é um registro, então, do poder de Deus para dar vida, do poder de Deus sobre a morte. E aí, então, esse testemunho eu posso aplicar à minha vida e à dos meus ouvintes. Deus é poderoso para dar vida. Agora, eu não posso daí tirar o princípio de quem tem promessa não morre. Se Deus prometeu que vai salvar o seu filho, vamos partir aí de uma promessa que foi dada por uma palavra profética. Não estou nem olhando agora uma promessa bíblica, porque logicamente na Bíblia eu não vou encontrar esse tipo de promessa. Deus prometeu que vai salvar o filho da irmã Francisca, da irmã Joana, de alguém. Mas mesmo que Deus tenha dado uma promessa por meio de uma palavra profética que vai salvar alguém, a pessoa, a mãe daquele rapaz que recebeu a promessa, não precisa estar viva para Deus cumpri-la. A promessa, só quem precisa estar vivo para cumprir a promessa é o Deus que fez a promessa. Então, não existe esse princípio de que quem tem promessa não morre. Se Deus prometeu que alguém não morreria antes de ver isso, ok. Então a promessa é exatamente isso, de vida até que algo acontecesse. Essa Deus vai cumprir, lógico. Agora, se Deus prometeu salvar, abençoar, Deus prometeu abrir as portas para um filho, eu não preciso estar vivo para Deus cumprir uma promessa na vida do meu filho, porque quem fez a promessa foi Deus, e ele estando vivo já é suficiente para cumprir esta promessa. Então, muito cuidado, queridos, quando nós estamos observando a palavra de Deus, para ver o texto em seu contexto, para ver se a promessa é para mim, para ver se a promessa ela exige uma condição para ser cumprida, porque do contrário eu posso confiar, ou seja, tomar uma promessa como sendo para mim e depois ficar frustrado. Quantas pessoas estão frustradas por entenderem que havia uma promessa de Deus para ele? Ah, mas eu li na Bíblia e eu entendi que aquela promessa é para mim. Não funciona assim. Não é porque você
abriu a Bíblia assim, colocou o dedo e disse lá, vou te dar mais 15 anos de vida, que essa promessa é para você ou para mim. Não, a promessa ali tem um contexto histórico, tem um endereço certo de uma pessoa e nós precisamos olhar isso. Agora, toda promessa me faz conhecer o caráter do Deus que fez as promessas, o poder do Deus que fez as promessas, e, portanto, é esse princípio, essa revelação do caráter e do poder de Deus que pode cumprir aquele tipo de promessa e todas mais que ele fizer. Isso é que eu vou tirar do texto para a minha vida e para os meus ouvintes. Eu não posso fazer uma promessa de outra pessoa, algo que seja para mim. Isso, irmã Naama, a senhora está citando aí a promessa que nós vamos encontrar, né, no final dos evangelhos, que Jesus disse ao ladrão, o malfeitor crucificado lá juntamente com ele, Lucas capítulo 23, verso 43, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa é extraordinária, mas não é para mim, hoje, né? Veja que Jesus disse, primeiro, te digo a você, está aquela promessa condicionada para aquela pessoa. Eu te digo hoje, naquele dia. Então, naquela sexta-feira do ano 30, considerando que essa seja aí possivelmente a data da morte de Jesus, nós temos uma promessa feita para aquela pessoa e que foi cumprida. Mas eu não posso tomar essa promessa para mim, né? Não posso tomar para mim. Jesus disse que é extraordinário dessa promessa. E aí a gente, às vezes, alguém fica querendo somente pescar uma promessa, sem procurar entender o princípio que está por trás ali. Queridos, a promessa é extraordinária. Ela não foi dirigida a mim, mas Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse amanhã, ele não disse talvez, ele disse hoje e ele disse comigo você estará no paraíso. Essa é uma promessa extraordinária de um Deus que pode salvar, um Deus que pode abrir as portas do paraíso, da vida eterna, para aquele que está com ele, não é? Para aquele que está com a fé nele. Então, aqui tem princípios extraordinários. A gente poderia pregar aqui com diversos pontos só em cima desse verso 43. Mas não é uma promessa para qualquer pessoa. Eu não posso tomar essa promessa, alguém que está morrendo, e eu olho para ele e diz, eis que te digo, hoje estarás comigo no paraíso, assim diz o Senhor, então você vai para o céu. Não, não é bem assim, porque essa promessa foi feita para alguém num determinado tempo histórico, e isso eu preciso respeitar do texto bíblico. Interpretação bíblica é uma coisa muito séria, e tem regras que nós precisamos observar, e hoje nós estamos vendo então aqui algumas regras sobre a interpretação de promessas de Deus. Nós já vimos que eu preciso ver se o texto é uma promessa, não é porque está na Bíblia que é uma promessa, eu tenho que ver até se é Deus que está falando aquilo, eu preciso ver para quem é essa promessa, eu preciso saber se a promessa é condicionada a algo que eu preciso fazer, porque se estiver condicionada, eu preciso cumprir a quem essa palavra for dada, é preciso cumprir o pré-requisito para que a promessa se cumpra. Tudo isso eu preciso observar. Pai do Senhor, pastor Pinheiro, pastor aí Lagoa Danta, aqui no nosso estado, uma alegria recebê-lo aqui, uma alegria também, pastor Jonas Gomes, que entrou aqui ou passou por aqui, que alegria recebê-los, que Deus os abençoe. A live vai ficar salva, essa já é a terceira que eu estou fazendo, então já tem outras duas, tanto aqui no Instagram, como eu estou colocando, aí pastor Jonas, estamos juntos, é isso aí, querida, ou eu estou colocando também depois no YouTube, lá no canal do YouTube, você pode assistir lá, e aí é um conjunto de dicas, né? Não estou dando aqui uma aula propriamente dito, é uma coisa mais simples, não estou usando nenhum tipo de
de quadro, alguma coisa, mas são dicas importantes para os intérpretes da palavra, falando aqui sobre os cuidados na interpretação do texto em seu contexto. E hoje, o texto que estamos olhando é o texto das promessas de Deus. Nós precisamos olhar para as promessas que estão na palavra com todos esses cuidados. Quantas pessoas, queridos, estão frustradas porque receberam uma declaração, alguém pregando, disse que havia uma palavra de Deus para ele e depois aquilo não se cumpriu. E agora? Então precisamos ver se a promessa é de fato, está dentro dessas considerações que nós estamos fazendo aqui. Uma última questão que eu vou observar aqui, já estamos caminhando para quase 1 hora de live. Quem não acompanhou do início vai ficar salvo, depois você olha lá, tá? Mas uma última questão que eu quero observar é a gente entender os termos em que a promessa está sendo feita para ver o que de fato está sendo prometido, né? Então eu olho, por exemplo, lá para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o soldado lá, o carcereiro de Filipe, ele pergunta a Paulo: o que eu faço para ser salvo? Ora, apesar de Paulo falar especificamente com ele, mas nós podemos entender que aquilo vale para todas as pessoas que cumprirem aquela exigência. O que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Aí tem uma vírgula, tu e a tua casa. O que está sendo prometido ali? É que todo aquele que crê será salvo. E naquele contexto, a palavra é para o carcereiro e para a casa dele, desde que cumprisse aquela condição estabelecida, crer para poder ser salvo. Tem gente que atropela a vírgula e lê assim: creia no Senhor Jesus Cristo e você e a sua casa serão salvos. Não, não é essa a questão que está ali. Há sim uma promessa, eu posso entender isso como uma promessa de Deus, sim, porque Paulo está falando autorizado por Deus e confirmando, na realidade, a palavra que já foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Aquele que crê será salvo. Então, o que eu faço para ser salvo? Creia e serás salvo. Só que a vírgula agora diz que a segunda oração, né, a segunda frase daquele texto vai estar condicionando então a primeira oração, que a salvação é para todo aquele que crê. O que Paulo estava afirmando é que a salvação mediante a fé em Jesus não estava disponível só para o carcereiro, estava disponível para a casa dele também, para todos aqueles que crescem, né? Felipe pergunta sobre Hebreus capítulo 11. Não separei esse texto para a live de hoje não, Felipe. Muitos textos, né? Difícil a gente cobrir tudo, mas fica a dica aqui. Eu vou então ver um outro dia para encaixar essas dicas. Você depois quer sugerir algum texto, um tema da interpretação, vai lá depois que o vídeo estiver salvo e faz um comentário e coloca lá a tua sugestão, tá? Isso, pastor Jonas, as promessas para Israel no Antigo Testamento, foi um ponto que nós já tratamos aqui no início da live. Alguém tira do contexto, né? Eu já vi gente colocando o pé no pneu de um carro e dizendo: não, é porque onde colocar a planta do teu pé será vossa, eu estou tomando posse desse carro aqui. Não, não é isso, não funciona assim, tem contexto aí, tem que ver para quem a promessa foi dada. Nem os judeus não podem botar o pé na casa pastoral aqui e dizer: é minha porque onde colocar a planta do pé. Não, porque essa promessa também tem uma delimitação geográfica, né? Deus disse de tal lugar a tal lugar. Então, é preciso observar o texto em seu contexto.
E aqui nesse último ponto que eu estou tratando, deixa eu fazer uma rápida revisão do que nós falamos. Primeiro é preciso ver se é uma promessa. Depois nós precisamos ver, aí preciso ver se é Deus que está falando e tudo mais, né? Depois precisamos ver para quem é esta promessa. Depois eu preciso ver se há requisitos para o cumprimento dessa promessa. E por último eu estou olhando agora um pouco da gramática para ver quais os termos da promessa que estão sendo apresentados ali. Então a promessa de Atos 16 não é para você e a sua casa ser salvos só pela sua fé. Você creu e agora você e a sua casa serão salvos. Não, não é assim. Os termos da palavra são mostrados ali como a segunda oração, estando ampliando o sentido da primeira. Então, qualquer que crê será salvo, inclusive os da minha casa, mas eles precisam crer para poder ser salvo, né? Então, nós precisamos olhar o texto em seu contexto para não nos apropriarmos de uma promessa que não é para nós. Aqui Romanos 12 e 19, né, dá lugar à ira de Deus. Veja que aqui Deus diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, é preciso olhar corretamente o texto em que o apóstolo Paulo está citando isso aí, né? No caso, quando nós temos no Novo Testamento a citação de uma promessa do Antigo Testamento, aí o cuidado é maior, nós precisamos olhar tanto o contexto do Novo quanto do Antigo. Do Antigo para nós entendermos melhor o que está sendo prometido, e do Novo para vermos a forma como o apóstolo se apropriou desta promessa e para quem ele está a destinando. Então, são cuidados que nós precisamos ter na hora de interpretar a palavra de Deus, para não ver alguém ou nós mesmos frustrados por tomar uma palavra como sendo para nós uma promessa que depois não se cumpra. E agora alguém está frustrado: Deus não cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Não, na maioria, Deus é perfeitamente confiável. Mas na maioria das vezes nós vamos ter um erro de interpretação na promessa, da palavra, e por isso, então, a promessa não se cumpriu, porque simplesmente não era para mim, não era para nós. Então, esses cuidados, queridos, são fundamentais quando for interpretar a palavra de Deus, né? Eu quero louvar a Deus. Alguns dos meus alunos da mentoria Pregação Eficaz estão aqui em janeiro, com a graça de Deus. Não sei ainda exatamente a data, porque a gente depende também de agenda aqui da igreja, do campo e tal, mas em janeiro eu estarei abrindo uma nova turma da mentoria Pregação Eficaz. É uma mentoria voltada para pregadores, não é para alguém que não prega e quer começar, é para alguém que já está começando ou que já está pregando a palavra e quer aperfeiçoar. Na mentoria, durante 4 semanas, nós focamos em como construir um sermão que seja fiel ao texto e que seja relevante para os ouvintes. Na mentoria nós usamos diversas ferramentas, né? diversas planilhas, ferramentas para construir a ideia central do texto, para estruturar o sermão, para encontrar as aplicações do sermão, para construir a introdução do sermão, para fazer a conclusão do sermão, para avaliar o meu desenvolvimento e para planejar as pregações. Olha, tem várias ferramentas aqui que são planilhas que vão facilitar, né? Você vai usar a planilha e facilitar muito de como fazer essa parte do sermão. Tem videoaulas gravadas e videoaulas ao vivo comigo, além das ferramentas e também do acompanhamento. Os alunos vão construindo o sermão e eu vou
orientando a cada parte, isso aqui está bem, isso aqui é fazer assim, isso aqui é desse jeito e tal. Então, os alunos que fazem a mentoria geralmente vão ter um retorno excelente e vão realmente aprender a fazer um sermão. Felipe pergunta a promessa dos tronos por Jesus aos apóstolos. São para os apóstolos? Eu entendo que a promessa ali são para os apóstolos, né? Agora, há uma promessa expandida lá no Apocalipse, nas cartas, que Jesus disse: o que vencer se assentará comigo no meu trono. Mas é preciso, então, observar bem o contexto para entender o que isso significa. Sentar com Jesus no trono não quer dizer reinar com Jesus, mas nesse caso é uma promessa ou um reconhecimento de vitória, né? Isso precisa ser bem examinado. Então, queridos irmãos, essas são as dicas para hoje, tá? Sobre interpretação de um texto em seu contexto, observando especificamente aí as promessas de Deus. Espero ter ajudado os irmãos. Os que tiverem interesse na mentoria, me acompanhe aí, continue me acompanhando. E logo que abrirem as inscrições em janeiro, eu vou noticiar aí. Ou se você quiser reservar uma vaga, manda uma mensagem para mim e eu vou já deixar anotado para quando abrir as inscrições eu notificar você que está aberta a inscrição para a mentoria Pregação Eficaz. Vale a pena você investir no seu ministério com um mentor que já tem alguma experiência. Eu já prego há mais de 30 anos, sou pastor há mais de 22 anos e posso, então, pela misericórdia de Deus, orientar sobre essa questão, e aí você pode ser meu aluno também e fazer essa mentoria Pregação Eficaz. Aqui deixar o meu agradecimento a cada irmão que assistiu a live, que passou por aqui, que Deus abençoe a todos. A live vai ficar salva e vou também depois colocar lá no meu canal no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook ou no YouTube, você encontra como PR Kleber Maia e você pode acompanhar o conteúdo. Toda semana nós temos feito uma live, vamos continuar fazendo em 2023, se Deus permitir. Se o arrebatamento acontecer antes da próxima quinta-feira, a live de quinta-feira que vem está suspensa, tá? É lógico que sim, né? Mas enquanto o Senhor permitir, nós estaremos fazendo aí essas lives semanais para trazer dicas para os irmãos na interpretação. Pastor Jonas Gomes, um grande abraço. Queridos irmãos e irmãs que aqui entraram, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite aí abençoada, um final de semana abençoado que está chegando, um final de ano cheio da graça de Deus para todos. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 21h30 com mais uma live. A paz do Senhor, queridos. Um grande abraço.